A economia brasileira recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Foi o segundo trimestre seguido com queda do PIB, o que coloca, então, o país em recessão técnica. E o principal impacto para o resultado veio da agropecuária, com a queda de 8% no período. Para a gente entender, então, os motivos que levaram o setor a sofrer esse tombo, a gente conversa agora com a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato. Lígia, boa noite, muito bem-vinda aqui na CNN. Boa noite, Muriel, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Lígia, antes da gente começar a citar quais foram os motivos para essa queda, acho importante a gente entender e queria ouvir sobre você também a questão do posicionamento do Ministério da Economia logo depois que esse resultado saiu. O que o Ministério da Economia disse? Que fez questão, na verdade, de deixar claro que se não fosse esse resultado do agronegócio, se isolarmos o resultado do agronegócio, o PIB teria crescido. Qual que é o seu posicionamento com relação ao que disse o Ministério da Economia? Proporcionalmente isso é verdade. A gente tem que só contextualizar o que aconteceu com o agronegócio e o que aconteceu com os demais setores. Não dá para colocar tudo numa cesta só e generalizar, né? Até porque o que a gente vinha vindo aí num passado recente era tudo indo na contramão, mal, e o agronegócio puxando todo esse resultado do PIB para cima, né? Segurando para que o PIB não fosse pior do que o que a gente observou e desenrolou de desempenho até agora. Lígia, o Kenzo Matida, nosso âncora em Brasília, também tem pergunta. Kenzo? Obrigado, Lígia. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente viu, então, esse impacto diretamente no agronegócio, aí, puxando, então, uma queda de 8%. O quanto que a crise hídrica que o Brasil enfrenta influenciou nessa queda do agronegócio? Na verdade, a gente tem, normalmente o agronegócio ele traz um impacto que é o contrário, né? Quando não tem água, os preços do agronegócio eles sobem e o que a gente vê é uma valorização do produto interno bruto do agronegócio. Então, na verdade, eu colocaria um peso pequeno dessa crise hídrica sobre o mau desempenho do agronegócio, né? A gente pode discutir daqui a pouco os motivos da queda, mas eu não atribuiria isso nesse momento, Kenzo. Lígia, na sua avaliação, o setor está indo mal? O que está acontecendo para ter essa queda? O setor não está indo mal, o setor está indo muito bem. Acontece que se vocês pegarem o histórico do que tem acontecido com o desenvolvimento dos preços agropecuários de 2019 até agora, e não só no Brasil, mas globalmente, nós temos visualizado uma alta exuberante, né? E praticamente generalizada desses produtos. Alta forte, ela acaba desencadeando ajustes para baixo fortes também. Não significa que se subiu 10%, vai cair de volta os 10%, mas uma queda de 3% já é relevante, né? Então, nós observamos aí as principais commodities, principalmente as exportadas, reagirem muito fortemente nesse período e o que nós vemos agora é um ajuste, né? Tudo sobe, sobe, sobe até que um momento acaba reagindo para baixo. Nós temos alguns destaques para esse desempenho negativo. Em primeiro lugar, ficou o café. A gente teve o algodão que caiu 17%, o café caiu 22%, o algodão caiu 17%, o milho teve um desempenho um pouco mais fraco também nesse trimestre de 16%, suco de laranja, que é traz uma boa parte desse PIB também, e cana-de-açúcar. A gente sabe que temos também uma produção bem relevante no Brasil de cana-de-açúcar. Então, esse ajuste dessas commodities trouxe o desempenho, o volume, né, de dinheiro que compõe o produto interno bruto do agronegócio para baixo. Então, é um ajuste que eu colocaria. Cada commodity, ela tem o seu comportamento e as suas características, né, que é única dessa commodity. Mas se a gente quiser generalizar, eu colocaria como um ajuste após altas sucessivas e exuberantes que acabaram trazendo o PIB do agronegócio a se corrigir um pouquinho para baixo, depois de altas sucessivas. Lígia, qual é a expectativa para os próximos meses? Olha, a expectativa é de mais um leve ajuste, e eu vou explicar por quê. Nós temos aí o milho, que traz um bom componente, né, desse PIB como um todo. O milho acabou desempenhando um pouquinho mais fraco também nos últimos meses, questão de sazonalidade, né, e questão de um aumento de oferta neste momento, tá bom? Inclusive, quando os preços sobem muito, eles estimulam o produtor a produzir mais, né, a trazer mais investimento e aí trazendo, consequentemente, maior área plantada e maior produtividade. Isso traz uma oferta maior. Esse é um dos motivos no caso do milho. Eu falei que cada commodity, cada produto aí que compõe, ele tem que ser enxergado de um panorama, né?
sem falar de maquinária, indústria, serviços, tudo que compõe o agronegócio que vem na mesma esteira. E o milho ele teve esse desempenho um pouquinho mais fraco agora no último trimestre, como um ajuste, novamente tratando, né? Quando a gente fala da agropecuária, nós também sofremos um grande revés, que foi aquele problema com 2 casos de encefalopatia espongiforme bovina, na sua versão não transmissível, conhecida de maneira informal como caso de vaca louca atípica, por sinal é muito ruim esse termo, né, para o setor aí, porque não é associado a nenhuma doença transmissível, não deveria ser associado a nenhuma doença transmissível, né? E depois dessa intercorrência, nós explicamos que era uma doença degenerativa, né, genética, acomete animais de idade, a gente pode fazer uma comparação grosseira com Alzheimer no ser humano, mas até a gente ter a comparação e a confirmação laboratorial, nós precisamos suspender as exportações como parte dos acordos comerciais que a gente trava com, a gente combina aí com as nossas contrapartes de clientes internacionais. O nosso maior cliente é a China hoje, ela levou em 2021 56% da carne bovina brasileira, é bastante, isso dá mais ou menos 15% de tudo que nós produzimos, então nós sentimos muito fortemente a suspensão desses embarques para lá. E até agora nós não conseguimos explicar completamente o que aconteceu, a China não liberou a fluidez total dos embarques normais aí de carne bovina para lá, aceitou só o que foi certificado até o dia 4 de setembro. Nisso, o boi gordo teve a maior queda, né, de preços percentualmente para um mês, em outubro, e isso certamente vai trazer um impacto negativo. Como a agropecuária também tem uma boa composição dentro do PIB, a gente deve sentir o PIB cair mais um pouquinho, tá? A soja ficou mais ou menos estável, a gente tem outros commodities para compor esse resultado, mas a gente deve ver, muito possivelmente, ele um pouquinho mais fraquinho. Lígia, existe alguma expectativa da China retirar totalmente esse embargo à carne brasileira? Boa pergunta. Existe sim, a questão está em quando, né? Se isso, a gente estava discutindo muito aqui se isso acontecer antes ou depois do Ano Novo Chinês. Agora a gente perdeu a janela, muito provavelmente deve ficar para o ano que vem, mas assim, agora é o acaso, né? Nós não temos notícias da China, a própria ministra já declarou isso, a ministra Tereza Cristina, que o setor, por sinal, respeita muito. Então nós estamos no aguardo da China voltar a liberar. Mas muito pragmático da parte dela, muito interessante, que na ausência da comunicação com China, né, de uma resposta efetiva, ela foi tentar negociar a nossa carne lá na Rússia e trouxe boas notícias. Então, isso é interessante. Começa a valer a partir do ano que vem, então não deve influenciar ainda o PIB do último trimestre de 2021, né, para o agronegócio, mas é muito interessante. Só para fazer mais um destaque do agronegócio, apesar de os preços terem caído, e isso impacta o PIB como um todo, o desemprego no agronegócio tem diminuído, ou seja, o nível de pessoas empregadas tem aumentado concomitantemente, e isso é um sinal de que o setor não está em crise, mas sim enfrentando um ajuste nas suas cotações. Lígia, eu acho que é importante a gente falar do espectro político mesmo sobre essas tratativas do agronegócio com a China. Até que ponto, eu queria a sua avaliação em relação a isso, até que ponto a postura de integrantes do governo falando sobre essa situação da China, a gente viu isso ao longo de todo o ano passado, viu ao longo desse ano, até que ponto isso que é muito mais ligado principalmente à ala ideológica do governo hoje, a gente tem visto esses posicionamentos mais marcantes. E aí eu queria saber até que ponto isso pode trazer uma influência para esse fechamento do mercado da China com o Brasil. Até que ponto isso pode atrapalhar a retomada, então, dessa negociação entre Brasil e China, principalmente agora relacionada à carne bovina, Lígia? Olha, eu acho que isso é uma pergunta para um diplomata, não é meu caso, não sou especialista em relações internacionais, mas dado aí que outros países também suspenderam após o problema, né, as importações de carne bovina brasileiras, a gente poderia dizer que não há correlação. De toda forma, também não excluo esse caso, como te falei, não sou especialista nesse assunto, então vou deixar aí para os especialistas comentarem, tá bom? Lígia, só para a gente encerrar então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua avaliação da participação do Brasil na COP26 e os temas e desafios enfrentados pelo Brasil e principalmente pelo agronegócio que devem ser enfrentados mais para frente agora, depois do que ficou definido na COP26.
Na minha opinião pessoal, né, como alguém que vive do setor, entende o setor de dentro desde que nasceu, eu te diria que a gente foi muito apressado em assinar alguns acordos ali, principalmente o acordo do metano, que cai aí como uma bomba se a gente resolver cumprir de fato na agropecuária. Eu vou explicar o porquê. O metano, assim como tudo, né, como o CO2, inclusive, ele possui um ciclo. E o acordo que nós assinamos, ele fala de emissões, ele não fala de balanço. O que é o balanço? Basicamente é o que a gente emite e o que a gente reabsorve. O metano ele é liberado para a atmosfera, depois de aproximadamente 10 a 12 anos, ele é quebrado em gás carbônico e água. A água volta aí para o meio ambiente, a gente já sabe, cumpre o seu ciclo. O CO2 também. A gente sabe que a fotossíntese ela é feita à base de CO2. Então, pastagens, principalmente pastagens bem manejadas, que é o que a gente vê crescer muito no Brasil, elas fazem a reabsorção desse CO2. Você pode me falar, olha, Lígia, mas são 12, 10 anos na atmosfera. Sim, a pecuária é uma atividade de longo prazo. O boi que a gente está consumindo hoje, transformando ele em carne ao consumidor, ele começou a ser produzido 10 anos atrás. Não que ele seja um animal de 10 anos de idade, mas toda a genética, toda a tecnologia que você começa a colocar, ela está lá 10 anos atrás. Então, a gente deveria tratar isso como um balanço, né? O que a gente consegue reabsorver com pastagens bem manejadas, com uma tecnologia bem feita, versus o que a gente emite. Tá certo? Inclusive, um animal que ele é menos erado, que a gente fala no jargão do mercado pecuário, que ele é um animal mais jovem, ele também tem um ciclo mais rápido e emite menos metano para a atmosfera. Então, todas essas boas práticas da pecuária, elas não foram discutidas. A gente só discutiu emissões, né? E o metano biogênico, ele tem esse ciclo, ele deveria ser respeitado e ele fala muito menos do metano emitido do que grandes centros, grandes cidades, países que usam aí combustíveis fósseis na sua energia, né? Na sua geração de energia, que não é o caso do Brasil também. Então, eu achei, sinceramente, na minha modesta opinião, humilde opinião, que a gente foi muito apressado em assinar esse acordo. Eu acho que a gente devia ter discutido uma questão um pouco mais justa para a agropecuária, até porque o principal prejudicado, se tivermos que cumprir isso, é o pequeno e o médio produtor, como, por exemplo, alguém que trabalha com pecuária leiteira lá no semiárido da Bahia e não tem como cumprir com essas exigências e aplicar a tecnologia de uma maneira muito rápida, tá bom? Então, a gente precisa ficar de olho nessa questão social, que é bem importante para o setor. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, conversou com a gente agora na noite de sábado. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por responder nossas dúvidas, Lígia. Eu que agradeço imensamente pela entrevista e pela honra de estar aí com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada, um abraço.